Então, e pedindo aqui pedido de versão de volta do doutor Valber, é o processo da doutora Lília, relatora. Joca Marques, admissão do pessoal. Com a palavra, a doutora Lília. Já também aqui, aproveito aqui, o doutor Alisson comunica a impossibilidade de se fazer presente na sessão, visto que está na cidade esperantina, no seminário do Tribunal de Contas, e o processo que ele tem em pauta pede para adiar. Da forma que ele sugeriu, então, encaminho a secretária para que proceda as providências, tome as providências necessárias. Doutora Lília Martins, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, senhor conselheiro Jackson, doutor procurador, doutor Márcio, nossa secretária, senhores advogados, gestores, senhoras e senhores. O primeiro na verdade, é um processo de admissão, num processo que foi feita uma auditoria de um concurso público para provimento de cargo efetivo na Prefeitura Municipal de Joca Marques, cujo interessado é o senhor Adilberto Aguiar Marques, interessado inicial. Então, procedimento relativo à análise do edital do concurso público ao 001 de 2010, da Prefeitura de Joca Marques, e dos atos de admissão dele decorrentes. Após reiteradas notificações aos gestores do município e de repetidos relatórios da DEFAP e de pareceres do Ministério Público, na última notificação, as folhas 179 e 182, o atual gestor do município apresentou documentação e inseriu dados no sistema RH Web, evitando com isto o julgamento de ilegalidade do certame com a consequente negativa do registro dos atos de admissão oriundos do concurso. Os documentos encaminhados pelo gestor, que consistem em atos de admissão e de leis municipais criadoras de cargos, assim como a exceção de dados do sistema RH Web, passaram pelo crivo da DEFAP, que emitiu outro relatório. E, em síntese, ela disse que as falhas do edital persistem. No entanto, pelo decurso de tempo e uma vez já concluído o procedimento, inclusive com a nomeação dos concursados, cabe apenas a recomendação para que evite a reincidência das mesmas quando da realização de concursos futuros. Sobre as admissões, embora o gestor tenha anexado aos autos os 37 atos de admissão inseridos no sistema, constando que todos obedeceram a critérios de aprovação em concurso público e da obediência à ordem de classificação, restou constatada divergência de nomenclatura de cargos entre o edital e a lei, assim como a ausência de publicação dos mesmos em diário oficial, fato que impede o registro dos mesmos. Quanto ao cadastro das admissões, informa a DEFAP que a existência de inconsistência quanto às vagas dispostas na categoria vaga concurso, uma vez que o cargo de professor de ensino fundamental, 1º ao 5º ano, EJA, não está cadastrado no sistema, conforme demonstrado na tabela. E aqui nós anexamos uma tabela que fala da quantidade de vagas e dos cargos, diferente do edital diferentemente do que foi inserido no sistema RH Web. No que concerne essa divergência da nomenclatura de cargos entre o edital e a lei, segundo a análise, o documento legal, a criação de cargos de vários professores, ou seja, há uma divergência, eu não vou nem citar, porque foram inúmeras as divergências em relação a isso, tanto em relação aos professores classe A e classe B. A DEFAP relatou ainda que, apesar das divergências de nomenclaturas, a lei criou um total de 130 vagas para o magistério. Dessas, 62 já estavam efetivamente ocupadas antes do concurso, de forma que das 68 disponíveis, apenas 37 foram preenchidas em razão do certame. Entretanto, essas divergências devem ser corrigidas pelo gestor. No parecer do Ministério Público de Contas, opinou-se pela notificação do atual gestor do município de Joca Marques, senhor Adilberto Aguiar Marques Filho, para que no prazo de 15 dias encaminhasse esse Tribunal de Contas a publicação do ato dos 37 servidores oriundos do certame, pela notificação ao atual gestor, o senhor também Adilberto Filho, para que justifique a inconsistência quanto às vagas dispostas no sistema RH Web, na categoria vaga concurso, e proceda à correção pela aplicação de multa ao ex-gestor Adilberto Aguiar Marques, que foi o período em que houve o concurso, responsável pelo concurso e análise. A determinada notificação nos termos acima, o gestor responsável não apresentou qualquer justificativa, ou seja, o atual gestor, até a presente data, perante esta Corte de Contas. Este relatório
Senhor presidente, peço a Vossa Excelência que submeta à discussão. A discussão do relatório. Com a palavra a conselheira para proferir o voto. Bom, ante exposto e concordando parcialmente com o parecer do Ministério Público, eu voto pela notificação ao atual gestor do município de Joca Marques, senhor Gilberto H. Marques Filho, para que este, no prazo de 15 dias, encaminhe a este Tribunal de Contas a publicação dos atos de admissão dos 37 servidores oriundos do presente certame, bem como que justifique a inconsistência quanto às vagas dispostas no sistema RH Web na categoria vaga concurso, tabela 1, assim como proceda a correção no sistema RH Web das divergências da nomenclatura do cargo entre o edital e a Lei 01 de 2009. Pela aplicação de multa no valor de 1.000 FRs ao atual gestor Gilberto H. Marques Filho, pelo não atendimento no prazo fixado da diligência acima determinada pelo tribunal, na forma prevista no nosso artigo e na nossa lei, deixo de aplicar multa ao ex-gestor, como propôs o Ministério Público, Gilberto H. Marques, responsável pelo concurso e análise, em razão do falecimento deste. A penalidade de multa não se transfere aos sucessores do responsável falecido, ante seu caráter personalíssimo, sendo causa de extinção de punibilidade a morte ocorrida em data anterior à prolação do acordo condenatório. Como voto, senhor presidente? Conselheiro Jacques, como vota? Com a relatora. Também voto com a relatora. Dando sequência à pauta, um pedido aqui do doutor Vitor Tabatinga, denúncia, São José do Peixe. Passa a relatar, senhor relator. Trata-se de denúncia encaminhada a este tribunal pelo senhor Geraldino Veloso de Oliveira, noticiando suposta nomeação de pessoas para cargo em comissão sem a devida previsão legal no município de São José do Peixe. Em respeito ao contraditório, o prefeito Valdemar dos Santos Barros foi citado para oferecer resposta, sendo que o mesmo apresentou justificativa. A DEFAM apresenta relatório do contraditório baseado na análise dos fatos denunciados. Instado a se manifestar, o Ministério Público, através de parecer, opina da seguinte forma: procedência parcial da denúncia, aplicação de multa ao gestor, nulidade com efeito retroativo das seguintes nomeações ocorridas em 26 de janeiro de 2017. Assessor especial nível 3 da Secretaria de Assistência Social, Maria do Socorro Ribeiro dos Santos; assessor especial nível 3 da Secretaria de Saúde, Luiz Henrique de Souza; e assessor especial 3 da Secretaria de Finanças, Valdânio Nunes Jordão. Reunião dos autos ao processo de prestação de contas do exercício de 2017 da Prefeitura de São José do Peixe, para que seja levado em consideração quando danados. Ao final, requer a determinação ao gestor responsável para que adote as providências necessárias para a regularização, caso ainda não tenha sido realizada, da adequação da quantidade de servidores. É em síntese o relatório. Está em discussão o relatório. Doutor Vitor, com a palavra. Excelentíssimo senhor conselheiro, presidente dessa Câmara, senhores conselheiros, nobre representante do Ministério Público de Contas, senhora secretária e demais presentes. Trata-se de uma representação, de uma denúncia alegando irregularidade na administração municipal de São José do Peixe, exercício 2017, feita pelo senhor Geraldino Veloso de Oliveira, que conhecido opositor da gestão. Já tem mais de 20 denúncias, praticamente todas sem fundamento, nessa corte, contra a gestão municipal. E essa denúncia, mais uma sem fundamento, tendo em vista que a única falha que supostamente teria restado sem comprovação ou sem restar sanada, seria o fato de que teria no município 3 pessoas para o cargo em comissão de assessor especial 3 nas secretarias competentes, e a legislação autoriza, conselheiro Kennedy, apenas 2 cargos em comissão de assessor especial 3. E trouxemos na defesa e colacionamos também e levamos ao gabinete mais uma comprovação de que só existem 2 cargos ocupados de assessor especial 3. Trouxemos a exoneração da servidora Maria do Socorro Ribeiro dos Santos, que é citada na denúncia como ocupante desse cargo, datado e publicado em 4 de abril
do corrente ano. Então, a única falha que restaria, supostamente restaria, como procedente nessa denúncia, seria o fato do prefeito ter extrapolado a quantidade de cargos permitidos por lei, o que na verdade não aconteceu, tendo em vista que uma das servidoras foi exonerada em abril desse ano, mesmo antes dessa denúncia. Então, o que se requer, senhor conselheiro, é o arquivamento de plano da presente denúncia. É o que se requer. Já votando, voto de lei de procedência da presente denúncia, tendo em vista a comprovação através de memoriais e memoriais de exoneração de uma das nomeações de dados da sua 3, regularizando a quantidade de carga. Pensamento dos autos de prestação de contas que são feito. Voto ainda dos programas do Ministério Público da não aplicação do público, considerando que a sua solucionada. Eu voto. Conselheiro Jacques, voto. Relator. Conselheira Lívia. Com o relator. Aprovado, então, por unanimidade o voto do relator. Doutora Valtânia, é um processo de prestação de contas, ela ainda não se encontra. Pedido de inversão do doutor Germano, Prefeitura de Ilha Grande, eu sou relator, passo a relatar. Versa os autos sobre as contas do município de Ilha Grande, relativo ao exercício de 2014. Com alicerce da documentação e demonstrativos contábeis apresentada, a terceira divisão técnica da DEFAM elaborou relatório em que foram apontadas as falhas que ocorreram durante o exercício. Em observância aos postulados da ampla defesa e do contraditório, os gestores foram devidamente notificados. Apresentaram o justificativo. A segunda divisão técnica da DEFAM emitiu o relatório do contraditório que analisou a defesa apresentada pelos gestores. Conforme decisão plenária número 214/15, o FMAS e a Secretaria de Desenvolvimento Social, da Educação e de Saúde não foram objeto de amostra para nada. As peças 44 a 47 foram acostadas memoriais. Conta de governo. Envio da Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, com 152 dias de atraso, abertura de crédito adicional superior ao limite autorizado, existência de déficit de arrecadação, divergência na apuração de receita proveniente de imposto de transferência, ausência de contabilização da COSIB, gasto com manutenção do ensino inferior ao limite legal, despesa com pessoal do Poder Executivo superior ao limite legal, inconsistência na análise do balanço financeiro, manutenção e desenvolvimento do ensino, a princípio foram 2106, ações de serviço de saúde 1572, manutenção profissional do magistério 75,69, remuneração do pessoal do Poder Executivo 60,79, Ministério Público recomendou a reprovação. Conta de gestão, envio intempestivo de peça, da prestação de conta mensal, não envio de peça, levantamento de débito com a Eletrobras e a GESFISA. O Ministério Público sugeriu o julgamento de irregularidade e aplicação de multa. Fundeb, não houve ocorrência do período. Regularidade. FMS, ausência de licitação, 200 mil unidade básica de saúde, 407 aquisição de veículos. Medicamento 200 mil, unidade básica de saúde 407.650, aquisição de veículos 123 mil. Ministério Público sugeriu o julgamento de irregularidade e aplicação de multa. FMS, Desenvolvimento Social e Educação não foram objeto de amostra. Secretaria de Saúde também não foi objeto de amostra, de análise. Câmara Municipal, variação indevida do subsídio de vereador do município. O Ministério Público sugeriu o julgamento de irregularidade com ressalvas e opinou pela comunicação à Procuradoria-Geral de Justiça, teor da decisão desta Corte, referente à Prefeitura, Fundos e Câmara, pela comunicação ao promotor da comarca, correspondente para as demais providências. É o relatório. Submeto o processo à discussão com a palavra o doutor Germano. Bom dia, excelentíssimo senhor conselheiro presidente desta Câmara, excelentíssimos senhores julgadores, doutor representante do Ministério Público de Contas, serventuários e nobre colega. Senhores julgadores, como muito bem relatado pelo conselheiro Kennedy, trata-se de uma prestação de contas onde constam algumas falhas, mas que na sua totalidade é uma prestação de contas que praticamente não se verifica irregularidade nos demais fundos. Temos aqui algumas falhas relacionadas a contas de governo, queremos tratá-las agora na defesa e já apresentamos também em sede de memoriais documentos que comprovam a regularidade das contas de governo. A abertura de créditos adicionais foi encaminhada à lei que sanou, embora conste uma publicação fora do prazo, mas a lei foi aprovada pela Câmara ainda dentro do exercício 2014, que demonstra a regularidade dos créditos adicionais. A existência do déficit se dá por conta da previsão dos municípios de
fazer a previsão de receitas provenientes de convênio, que muitas vezes não se realizam. É uma falha meramente formal. A ausência de contabilização da COSIP, gostaria de mencionar que é uma falha recorrente em todos os municípios e se dá não por culpa dos gestores, e sim da Eletrobras, que não informa os municípios os valores arrecadados, faz uma espécie de encontro de contas. Com relação aos gastos com educação, foi apresentado, senhores julgadores, em sede de memoriais, uma série de despesas que eram pertinentes à educação, devidamente comprovada a aquisição de um terreno para construção de uma creche, que foi encaminhada à Câmara Municipal com a destinação exclusiva para aquela finalidade, diversas contas de energia de escolas municipais. Na fatura de energia, senhores julgadores, consta a unidade escolar, a creche, para demonstrar, e a Secretaria de Educação, conselheiro Kennedy, para demonstrar que efetivamente aquela despesa era da educação, o que faz com que o limite reste cumprido, o que faz com que seja sanada a irregularidade. Despesa de pessoal, senhores julgadores, acima do limite legal. Eu gostaria de mencionar aqui, conselheiro Kennedy, que a defesa, após os memoriais, entende que seria uma das falhas mais graves do município. Gostaríamos de mencionar aqui algumas situações. O município de Ilha Grande, senhores julgadores, salvo engano, ele é emancipado na década de 80, por ali, por começo de 90, salvo engano. E, conselheira Lília, desde então, até 2013, nunca havia sido pago o piso dos profissionais do magistério, instituído ali na década de 90. O gestor assumiu em 2013, por ser uma determinação legal, implementa o piso dos profissionais do magistério, pela primeira vez, conselheiro Kennedy, na história de Ilha Grande. Isso faz com que o gasto com o pessoal dê uma extrapolada que chega no exercício de 2013, ao percentual de 70%. Uma vez notificado pelo TCE, o município começa, a partir de então, senhores julgadores, a adotar uma série de procedimentos, chega a 61, uma série de procedimentos, senhores julgadores, para reduzir o gasto com o pessoal. O que é que faz o gestor, senhores julgadores? O gestor corta, conselheira Lília, conselheiro Kennedy, a gratificação de todos os comissionados que ganhassem acima de R$ 1.700, devidamente comprovado, tal corte, publicado decreto no Diário Oficial dos Municípios. O gestor reduz em 50% as gratificações de quem ganha abaixo de R$ 1.700, limitando, claro, ao valor do salário mínimo, o valor total a ser pago a esses servidores. O gestor exonera diversos servidores do município, comissionados e prestadores de serviço, com o fim de reduzir esses gastos. Fatos estes devidamente comprovados pelo gestor em sede de defesa. O gestor ainda, conselheiro Kennedy, que deve ser levado em consideração, aqui como mencionado, desde a criação do município, conselheiro Kennedy, jamais havia cobrado IPTU. Tal fato ocorreu exclusivamente a partir dessa gestão, que contratou uma empresa para fazer o levantamento e, a partir do exercício de 2015 para 2016, o município de Ilha Grande começa a cobrar IPTU dos munícipes, com o objetivo de incrementar a arrecadação. O município, senhores julgadores, aprova também ainda, faz uma elaboração, contrata uma empresa para elaborar o Código Tributário do município, com vistas a aumentar a arrecadação, tornar a legislação mais moderna e, com isso, possibilitar esse incremento de arrecadação. Em 2015, mais uma vez, é aprovado o novo Código Tributário do município. Como de conhecimento de vossas excelências, o município de Ilha Grande é o município, conselheiro Kennedy, que saem praticamente todas as embarcações que fazem passeio no Delta. Jamais foi cobrado um único centavo de ISS das passagens emitidas. A Prefeitura de Ilha Grande começa a elaborar um projeto para saber quantas embarcações, um estudo para saber quantas embarcações, para saber qual o valor médio do ticket, do voucher, para começar a cobrar o ISS. Todas estas medidas, senhores julgadores, ela tem o intuito de fazer com que o município comece a ter uma arrecadação própria eficiente e, assim, reduzir esse gasto com o pessoal.
E, no decorrer dos exercícios, senhores julgadores, o município de Ilha Grande veio reduzindo esse percentual, tanto que chegamos ao primeiro quadrimestre agora de 2017, já praticamente dentro do limite legal. Como não foi uma situação causada pelo gestor, que recebe no segundo semestre de 2012 com 70%, em 2012 não era a gestão dele, conselheiro Kennedy, com 70,69% de despesa com pessoal, e tem que implementar o piso dos profissionais dos magistérios, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que não demande um esforço e um compromisso administrativo em adotar tais providências, em cortar gratificação, cortar pessoal, não aumentar a folha. E temos aqui que ocorreu em 2013, 2014, 2015, o salário mínimo e o piso dos profissionais do magistério subindo acima do que era do aumento que tinha o FPM do município, o que mostra ainda uma tarefa ainda mais complexa para o gestor. Então, diante de todas essas atitudes, senhores julgadores, que demonstram a boa-fé, que demonstra que o gestor adotou os procedimentos necessários, as medidas necessárias, não sendo ele o responsável pelo aumento da despesa com o pessoal, muito pelo contrário, o responsável por reduzir tal despesa, é que deve ser considerado essa série de medidas adotadas pelo gestor como boa-fé, como ausência de dolo, e não concorreu para o aumento da despesa com o pessoal. Este fato deve ser considerado quando o julgamento das contas e emitido parecer prévio com aprovação com as devidas ressalvas. Conta de gestão, senhores julgadores, é apontado nenhuma falha em procedimento licitatório. Não é apontado, é apontado única e exclusivamente o pagamento de 2 faturas da Eletrobras com atraso, que gerou uma multa de apenas R$ 300, o que demonstra, senhores julgadores, que não era praxe da administração, que não era um fato corriqueiro, simplesmente diante das intempéries e das dificuldades por que passaram o município. Gostaria de mencionar, só para finalizar, o compromisso com dessa gestão com a administração pública, conselheiro Kennedy, que foi a primeira vez na história do município de Ilha Grande que o município recolheu as suas contribuições previdenciárias. O município de Ilha Grande, doutor Márcio, jamais, durante toda a sua história, tinha recolhido um único centavo ao fundo de ao regime geral do INSS. Então, todas essas dificuldades administrativas foram superadas, o gestor passou por dificuldades enormes, mas a prestação de contas demonstra que o gestor foi responsável, adotou as providências. E queria mencionar ainda, conselheiro Kennedy, que o município de Ilha Grande é um dos únicos municípios em que o gestor fez a opção por montar uma contabilidade dentro da própria prefeitura, que, diante de uma certa inexperiência, gerou alguns dados aqui conflitantes que, em sede memoriais, tivemos que, como gasto com educação, tivemos que justificá-los para demonstrar que houve o cumprimento de todos os índices e que o gestor jamais agiu com má-fé, dolo, e o que se requer que seja aprovado com as devidas ressalvas as contas de gestão, emitido parecer prévio com relação às contas de governo, contas de gestão aprovado com as devidas ressalvas e demais fundos. É o que se requer. Muito obrigado. Senhor presidente, Ministério Público, a palavra. Eu gostaria apenas, senhores conselheiros, de manifestar a respeito do rito processual adotado no presente processo, que eu entendo que poderia ter sido aprimorado com o saneamento de uma questão que detectei no processo. Bom, em sede de memoriais, houve apresentação de planilhas questionando os valores encontrados pela DEFAM e corroborados pelo Ministério Público de Contas, que diz respeito a questões cruciais na análise do presente processo, que seriam os gastos com o pessoal e os gastos com manutenção e desenvolvimento de ensino. Após a apresentação desses memoriais, houve encaminhamento dos autos para a divisão de fiscalização competente, no caso a DEFAM, que fez a análise, considerou vários pontos apresentados pela defesa em sede de memoriais, que entendo que o momento oportuno deveria ter sido na defesa, e houve uma alteração do percentual para muito próximo do limite mínimo, né? Foi 24,97%,
do percentual da gasto de manutenção e desenvolvimento de ensino, enquanto o percentual mínimo é 25%. Mas a questão é que, após essa manifestação da DEFAM, eu entendo que deveria os autos também serem encaminhados ao Ministério Público de Contas para que ratificasse ou não o seu parecer. Né? O seu parecer, que consta nos autos, está desatualizado. Né? Houve uma nova instrução processual posterior ao parecer do Ministério Público e o Ministério Público não teve a oportunidade de se manifestar sobre isso, para dizer se concorda, se não concorda. Poderia, inclusive, até alterar um opinamento de irregularidade para regularidade com ressalva, se fosse o caso, mas minha manifestação unicamente é solicitar que, caso o relator entenda que deve ser necessário uma reabertura de instrução com encaminhamento de auto para a DEFAM ou DEFAI, que depois mande para o Ministério Público para a gente ter a oportunidade de ratificar ou retificar a manifestação que consta nos autos. É só o que tinha a acrescentar. Doutor Márcio, eu fico até feliz ouvir a manifestação de Vossa Excelência, que ela vem ratificar o que eu venho dizendo aqui ao longo do tempo, que ao relator não é, às vezes, compreendida a função de presidir a instrução do procedimento. E, às vezes, quando ele retorna os autos para a DEFAM, ficam os técnicos a querer contestar, alguns, diga-se de passagem, aquela providência. Ora, se volta para uma questão simples. Quem vai julgar tem que formar sua convicção para tal. Então, aqui voltou, e por isso que não foi encaminhado para o Ministério Público, como uma forma de formar a convicção do relator. Porque os técnicos da DEFAM, na sua quase totalidade, entendem que, não, uma vez analisado lá, não cabe mais voltar no que eu discordo. Então, na realidade, a análise que foi feita foi porque este relator ponderou de que é fundamental para a formação da sua convicção. E volto a insistir, nós não temos como continuar, essa é a minha visão, analisando apenas aspectos de legalidade dos processos, que nós poderemos cometer injustiças mais variadas. Ao tribunal, mais importante do que analisar a legalidade, é analisar a legalidade e efetivamente a gestão como se deu. Nós temos visto que, ao longo do tempo, a análise fria e sob o aspecto da ilegalidade, só da legalidade, leva, inclusive, a um julgamento onde favorece o gestor ruim, quando ele efetivamente pode ter uma imputação e, porque um processo de tomada de conta não foi instaurado, apenas o tribunal entende que os elementos são suficientes, porque naquele princípio da inversão da prova, de que não foi prestado conta a contento, então, nesse contexto, deve ser entendido como não justificado. Só que aí, se o tribunal vai a fundo, pode, inclusive, constatar que há necessidade de imputação. Daí eu dizer que a instrução ela deva ser, na sua forma devida, analisando todos os seus aspectos. E nunca, sobretudo, deixando de analisar os contextos. Por exemplo, um gestor herda uma gestão que vem com gasto de pessoal muito acima do que estava. É a mesma coisa de um que chegou e encontrou tudo no índice e no seguinte deu continuidade, ou outro para poder fazer isso, voltar ao ideal. É tão simplório. Ele concorreu, tomou medidas. Vem a questão que nós estamos discutindo das quedas de receitas. Por si só, a lei de responsabilidade fiscal, quando foi idealizada, ela foi idealizada numa lógica que não ia ter isso, e está tendo. Então, por isso é que eu digo que a função de julgar é bem difícil, porque você tem que fazer justiça. Você tem que analisar a questão prática. Não é se dissociar dela, analisar assim, um aspecto legal, apenas no seu aspecto frio, morno, e chegando a uma conclusão que um simples computador pode fazer. Não é isso que eu me proponho como julgador. E tenho aqui, dado para o debate, essa contribuição, sem querer impor minha maneira de pensar, sem achar que a maneira que o tribunal deva entender deva ser a minha, cada um tem sua opinião, mas é a minha. Então, nesse contexto, eu parabenizo a intervenção do Ministério Público, já justifico o motivo pelo qual não foi, porque, na realidade, não foi reaberta a instrução, foi para a formação de convicção do relator. Aliás, como está aqui, regulamentado no tribunal, não é possível voltar, não. Só se for numa linha dessa. Essa foi uma linha que eu adotei para formar minha convicção. Ou no processo que não for assim, eu vou ter que declinar para que outro relate que eu não posso votar sem o direito de presidir a instrução ou de formar minha convicção. Então, nessa linha de raciocínio, eu parabenizo o doutor Márcio, acho que é extremamente oportuna a manifestação. Kennedy, que
como o Ministério Público de Contas ele não é parte, ele está atuando como fiscal da lei, não tem interesse em aprovar, em reprovar contas, uma nova manifestação do Ministério Público pode se dar, inclusive, em benefício da verdade material e do próprio gestor, porque o encaminhamento dos autos para o Ministério Público Comum, muitas vezes vai se basear no parecer do Ministério Público de Contas. Tendo um parecer que não analisou toda a instrução, muitas vezes pode até levar a equívocos do ajuizamento de alguma ação judicial contra o responsável. Então, muito oportuna a manifestação de Vossa Excelência. E só não vou transformá-lo, depois de relatado e discutido, em dar sequência à instrução pelas razões que explicitei. E, sobretudo, que se trata de um processo de 2014 que deixaria mais atrasado ainda. Então, nesse contexto, eu entendo que nas contas de governo, os problemas existentes estão comprovados. Uma série de fatores, como foi encontrado na não concorrência do gestor para esse estado de coisa. E o esforço do gestor, inclusive, comprovando nos exercícios seguintes a adequação dos bens. Então, por essas razões, eu vou entender que não é uma situação por ele criada, é uma situação por ele herdada que efetivamente está sendo bem enfrentada e considero a contento. Então, são as falhas, as outras falhas ou foram, como dizia, inexistência de débito de arrecadação, parcialmente sanada, divergência na apuração de receita proveniente de imposto. Não, essa aqui foi não sanada, mas não tem o condão de por si só justificar a reprovação. Aí vem aquela questão do envio da LDO com atraso, parcialmente sanada. Aí vem aquela questão dos índices, essa que explicitei. Então, por essa razão, e pelas razões que explicitei, eu voto discordando do Ministério Público, entendendo que o doutor Márcio, como bem disse, se você resolvesse continuar a instrução, poderia, inclusive, levar a um outro entendimento, mas questão de economia processual, e por não se tratar de por exemplo, de prorrogar a instrução, mas de apenas encaminhar para esclarecer ponto fundamental na DEFAM para a formação da convicção do gestor, do relator, melhor dizendo, eu discordo do Ministério Público com relação às contas de governo, voto recomendando parecer prévio pela aprovação com ressalva. Discordo da manifestação pelo julgamento de irregularidade das contas de gestão e voto pelo julgamento de irregularidade com ressalva por motivos do meu entendimento. Não há um elemento que você possa citar aí como um comportamento que possa ensejar em algo reprovável e que possa traduzir-se em ação de improbidade ou de indício de crime contra a administração pública. Voto também discordando com relação à manifestação do Ministério Público para regularidade das contas do Fundeb. Voto concordando com a manifestação do Ministério Público pelo julgamento de regularidade do Fundeb. Voto discordando da manifestação do Ministério Público, as contas da FMS, pelo julgamento de regularidade com ressalvas. E a Câmara Municipal acompanha o Ministério Público julgamento de regularidade com ressalva. É meu voto. Conselheira Lília Martins. Com o relator. Conselheira Valtânia. Presidente, eu não assisti desde o início do relato. Já chegou, já estava mesmo. Conselheiro Jackson. Aprovado por unanimidade. Dando sequência aqui à pauta, tem um processo, doutora Valtânia, que é para Vossa Excelência, tem um pedido de inversão de pauta do doutor Vitor Tabatinga, prestação de conta do Hospital Regional Deolindo Cavalcante de Oeiras. Com a palavra, conselheira Valtânia. Bom dia a todos. Eu passo a relatar o processo TC 5.218 de 2015, que trata da prestação de contas anual encaminhada pelo Hospital Estadual Deolindo Couto, situado no município de Oeiras, exercício financeiro de 2015, cujos créditos disponíveis para o exercício somaram o valor de R$ 6.784.817. Após proceder à análise das informações e da documentação apresentada e ainda tendo por base a inspeção in loco feita no hospital, a DEFAI, a unidade técnica da DEFAI, apresentou relatório preliminar apontando diversas ocorrências que foram detectadas. Assegurando a ampla defesa e o contraditório, procedeu-se à notificação dos responsáveis que apresentaram suas justificativas em tempo hábil que foram anexadas às peças 15 e 16. E os responsáveis são Anselmo José
Anselmo Jorge Soares da Silva, diretor. José de Arimatea Tomé de Souza, presidente da Comissão Permanente de Licitação. Silva Maria Gomes de Araújo, membro da Comissão de Licitação. E Francisco de Assis Ribeiro, também membro da Comissão Permanente de Licitação. Em seguida, a unidade técnica efetuou a análise do contraditório, apontando em seu relatório as ocorrências que remanesceram, que em síntese foram as seguintes: falhas em procedimentos licitatórios em virtude da não observância de formalidades essenciais, dentre as quais ausência de pesquisa de preço na fase interna da licitação, ausência de parecer jurídico, manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, ausência de planejamento na quantificação do objeto licitado, a habilitação e adjudicação do objeto licitado à empresa cujo objeto social é incompatível com o da licitação, com o objeto licitado. Essa falha que ela se refere, vou dar maiores detalhes, a aquisição de 64 pneus por meio do pregão presencial número 9 de 2015. Foi verificado que a empresa ganhadora da licitação F. Reis Filho e Companhia Limitada, ME, apresenta como atividade econômica a comercialização de tintas e materiais para pintura. Ainda foram feitos aqui outros questionamentos acerca dessa aquisição. Foram adquiridos 64 pneus para um ano, e no hospital existem apenas 2 veículos. E a equipe técnica procedendo a um levantamento, tendo por base o controle de rodagem registrado no livro de deslocamento de viagem, da possível quilometragem, chegou à seguinte constatação: tendo em conta que a média de rodagem de cada jogo de pneus é de 40 mil quilômetros, o uso dos 64 pneus de 16 jogos resultaria em uma média de 640 mil quilômetros rodados. E considerando que em 2015 os 2 veículos rodaram aproximadamente 226 mil quilômetros, conforme o levantamento foi feito, há uma sobra aqui de 414 mil quilômetros. Desse modo, a diretoria técnica aponta que houve um grande descompasso entre a quantidade de pneus licitados e a real necessidade do hospital, resultando assim em uma diferença em torno de 65% entre a capacidade de desempenho dos pneus e o que efetivamente era necessário. E ainda se apurou em relação a essa aquisição que apesar de a administração do hospital ter orçado a compra dos pneus em R$ 35.520, a empresa vencedora apresentou orçamento no valor de R$ 53.600. Ocorre que, para justificar que o preço estava dentro dos padrões de mercado, foi registrada uma pesquisa realizada pelo pregoeiro por meio telefônico à empresa Cacique Pneus, na cidade de Teresina, através do número, tem um número aqui, obtendo o preço total de R$ 39.456 para a quantidade de pneus licitados. Desse modo, foi constatada uma diferença maior no valor de R$ 7.264 entre o preço da contratação e o valor que poderia ser gasto pela administração, considerando a pesquisa de preço realizada pelo pregoeiro junto à Cacique. Acerca da falha, o gestor apenas se reportou de forma genérica, aduzindo ser de responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação os procedimentos relativos às licitações. Por outro lado, os membros da Comissão Permanente de Licitação justificaram a diferença maior na aquisição dos pneus em razão da empresa vencedora estar localizada no interior do estado, o que eleva os custos do produto em relação aos praticados na capital, mas que tais preços estariam dentro dos padrões admitidos pela legislação. Ocorreu ainda, com relação às licitações, dispensa ou inexigibilidade sem demonstração dos requisitos exigidos pela Lei 8.666 de 93. Essa ocorrência ela está relacionada à compra de medicamentos no valor total de R$ 365.334. Não ficou demonstrado que foram atendidas as exigências do artigo 24 da Lei de Licitações.
Tem-se ainda impropriedades relacionadas à gestão de pessoal, pagamento da gratificação de incentivo à melhoria da assistência à saúde (CHIMAS) a prestadores de serviço e a servidores não vinculados à área de saúde, em desacordo com o artigo 6º, parágrafo 1º e com o artigo 11 da Lei Complementar Estadual número 63 de 2006. Ocorreu ainda, em relação ao pessoal, acúmulo irregular de cargos públicos por profissionais médicos. Mesmo médico, alguns médicos exercem mais de 2 cargos na administração pública. Ocorreu ainda que profissionais da saúde com carga horária acima do limite de 70 horas semanais, violando o disposto na Lei Complementar número 1394, combinado com a Lei Complementar 84 de 2007. Pagamento de despesas de instituição privada situada na cidade de Pedro II sem base legal. A equipe técnica identificou que na prestação de contas do mês de março o hospital efetuou o pagamento de despesas no valor de R$ 7.458 no interesse do Centro de Formação Mandacaru, instituição privada situada na cidade de Pedro II, conforme nota fiscal emitida pela empresa Fabrício Gomes Brandão, que forneceu material elétrico para a referida instituição da cidade de Pedro II. Então, tem-se que essa despesa, segundo a unidade técnica, não guarda nenhuma relação com o hospital e não foi apresentada nenhuma justificativa para esse gasto. Além dessas falhas, dessas impropriedades, outras falhas podem ser relatadas. Não encaminhamento dos processos licitatórios para a sede da Secretaria Estadual de Saúde, conforme dispõe o artigo 16, parágrafo 4º da Resolução TCE número 33 de 2012. Segundo a equipe técnica, os processos foram localizados no hospital durante a inspeção. Precariedade nas atividades do controle interno, sendo constatado falta de planejamento em relação às licitações realizadas, fragilidade no controle de estoque do almoxarifado, já que o registro das entradas e saídas não ocorrem de forma tempestiva, ausência de tombamento e de inventário anual dos bens do estabelecimento, descumprindo os artigos 94 e 96 da Lei 4.320/64, ausência de controle de quilometragem rodada nas ambulâncias do hospital em relação ao consumo de combustível, ausência de equipamentos individuais de segurança em desconformidade com os artigos 166 e 167 da CLT, abrigo de resíduo hospitalar em desacordo com os normativos específicos que tratam do assunto, não pagamento adicional de insalubridade para prestadores de serviços que trabalham com raio-x em desobediência ao artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal. Encaminhados autos ao Ministério Público de Contas, houve a manifestação da doutora Raíssa Maria Rezende de Deus Barbosa nos seguintes termos: julgamento de irregularidade às contas do Hospital Regional Deolindo Couto, em Oeiras, imputação em débito ao gestor Anselmo Jorge Soares da Silva no valor de R$ 14.722,95, sendo R$ 7.264 referentes à aquisição de pneus acima do preço de mercado e R$ 7.458 pelo pagamento de despesas de instituição privada situada na cidade de Pedro II, sem autorização legal, além da aplicação também ao gestor Anselmo Jorge Soares da Silva das multas previstas no artigo 79, incisos 1º, 2º, 6º, 7º e 8º da Lei 5.888 de 2009 e artigos do Regimento Interno. Aplicação de multa solidária aos membros da Comissão Permanente de Licitação, senhor José de Arimatea Tomé de Souza, senhora Silva Maria Gomes de Araújo e o senhor Francisco de Assis Ribeiro pelas irregularidades expostas no item 2.1, nos termos do artigo 79, inciso 2º da Lei 5.888 de 2009 e artigo 206 do Regimento Interno. Implementação das recomendações listadas no relatório de inspeção da DEFAI. Determinação legal com fundamento no artigo 2º, inciso 18 da Lei nº 5.888 de 2009, para que o gestor do hospital ou seu sucessor promova o pagamento das GIMAs somente aos servidores da área de saúde, que comunique a esta Corte de Contas a medida adotada dentro do prazo de 30 dias da ciência dessa decisão, sob pena de ressarcimento aos cofres públicos das quantias pagas indevidamente. Determinação legal com fundamento no artigo 2º, inciso 18 da Lei Orgânica do Tribunal, para que o gestor do hospital ou seu sucessor promova a exoneração dos médicos que acumulam cargos ilegalmente até o limite da compatibilidade de cargos
atentando também para a compatibilidade de horários e que comunique a esta Corte de Contas a medida adotada dentro do prazo de 30 dias da ciência dessa decisão, sob pena de ressarcimento aos cofres públicos das quantias pagas indevidamente, e ainda comunicação ao Ministério Público Estadual para acompanhar o efetivo ressarcimento ao erário do valor da condenação em débito. Esse é o relatório, senhor presidente. Solicito que coloque em discussão. Está em discussão o relatório, com a palavra o doutor Vitor. Excelentíssimo senhor presidente, nobres conselheiros, nobre representante do Ministério Público de Contas, senhora secretária e demais presentes. Eu vou me ater, senhora conselheira, a 2 pontos que a defesa entende como principais nessa prestação de contas, que são os pontos referentes às imputações de débito. A defesa discorda totalmente. Uma é com relação à compra, realização de um pregão para aquisição de pneus pelo hospital, e a imputação de débito relativo à diferença entre o valor orçado pelo hospital e o valor encontrado na pesquisa de preço realizada via telefone. O Ministério Público de Contas sugere a imputação do débito dessa diferença de R$ 53.000 entre o valor orçado, 53.600, e o valor orçado via telefone. E a diferença ficaria em R$ 7.264, que está se imputando ao gestor. Ocorre, conselheira, que... Não, na verdade é do valor de 46 para 39. 39, isso. Na verdade, essa diferença, entendemos que não pode ser imputada ao gestor, tendo em vista que apenas foi realizado o procedimento licitatório do pregão e não foi adquirido em sua totalidade. Geralmente se faz o orçamento e o pregão para se adquirir ao longo do exercício, né? O pregão é realizado e ao longo do exercício. Não obrigatoriamente foi adquirido a quantidade total desses produtos. Outro raciocínio também, aqui está baseado pelo valor que foi orçado o pregão. Pelo menos que consta no relatório. É um pregão presencial. É um pregão. Outro raciocínio também que a defesa alega, conselheira, é que, realizado o pregão, diante da legislação que rege a lei de licitações, e com relação também à forma burocrática que o município, a administração pública deve respeitar, o gestor ele é obrigado a comprar com aquelas empresas que participaram do procedimento licitatório. Se, por exemplo, vamos aqui com a lógica que se é levantada no presente relatório, foi feita uma pesquisa via telefone. Se fosse feita uma pesquisa, por exemplo, via internet, essa diferença seria bem maior. Então, de lojas que vendem no mercado num preço bem menor na internet. Então, por essa lógica que está se colocada no relatório, não se pode imputar ao gestor essa diferença de preços entre o valor orçado e o valor que se encontra no mercado, porque o que se pode levantar é o valor realmente das empresas que cotaram, que apresentaram seus lances dentro do procedimento licitatório, já que o município está sujeito a esse sistema burocrático da licitação. Então, com relação à outra imputação do débito, que é com relação ao pagamento
de uma instituição privada na cidade de Pedro II, existe uma declaração da própria Secretaria da própria Secretaria de Saúde do Estado, informando que houve um equívoco no lançamento da ordem de serviço e nota fiscal. Existe essa declaração, conselheira, e já foi protocolizado nos autos. Posso até pegar uma cópia para Vossa Excelência, tendo em vista, afirmando o seguinte: declaro para os devidos fins que a nota fiscal de número 516012-296, dígito 2, da empresa Fabrício Gomes Brandão, CNPJ tal, tendo como objeto pagamento de material fornecido ao Hospital Regional Deolindo Couto, CNPJ tal, foi incorretamente destinada ao Centro de Formação Mandacaru de Pedro II. Como não é possível anulação ou mesmo a retificação, venho por meio deste dar a validade à informação de que a mesma foi realmente destinada ao Hospital Regional Deolindo Couto. Essa declaração é assinada por José Raimundo Soares, matrículas 041-1990, da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Piauí. Então, com relação a essa imputação do débito de R$ 7.458,95 pelo pagamento de despesas de instituição privada situada na cidade de Pedro II, existe uma declaração de um funcionário da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí, informando que foi um equívoco na emissão da nota fiscal, também não devendo existir essa imputação de débito. Então, vou me ater apenas à imputação do débito sugerida pelo Ministério Público a esse gestor do Hospital Regional Deolindo Couto de Oeiras, pedindo para a exclusão total dessa imputação de débito. É o que se requer. Continua em discussão. Em votação. Pois bem, passo então aqui a ler a conclusão do meu voto. Pois bem, a partir da análise do presente processo, verifica-se a ocorrência de irregularidades que comprometem a gestão do Hospital Deolindo Couto, atinente ao exercício financeiro de 2015, com violação aos preceitos constitucionais e legais, destacando-se, dentre outros, licitações realizadas sem a devida observância de formalidades essenciais, dispensa indevida de licitação para aquisição de medicamentos e material hospitalar, pagamentos de gratificação, GIMAs, sem observância de critérios legais a prestadores de serviços e a pessoal não vinculado à saúde, presença de médicos com acúmulo ilegal de cargos públicos, também com carga horária acima de 70 horas semanais em hospitais públicos, pagamento indevido de despesas de entidade privada situada em outro município. Acerca da ausência de formalidades essenciais em procedimentos licitatórios, é oportuno destacar que em todos os certames realizados pelo hospital foi regra a ausência de pesquisa de preço, de parecer jurídico e da justificativa da licitação, bem como da quantidade necessária para atender a demanda. Convém ressaltar que a pesquisa de preço faz parte da fase interna do procedimento licitatório, tendo como objetivo a contratação por parte da administração de preço justo, ou seja, compatível com o preço do mercado. Enquanto o parecer jurídico é peça essencial em qualquer processo administrativo de contratação pública, tendo por finalidade a verificação da compatibilidade dos atos produzidos no processo de contratação com o sistema jurídico vigente. Outra irregularidade relacionada à licitação, que é considerada de natureza grave, diz respeito à contratação da empresa F. Reis Filho e Companhia Limitada para aquisição de pneus e fornecimento de oxigênio e material hospitalar. Isso porque, segundo informações obtidas no cadastro da Receita Federal do Brasil, a referida empresa não possui como atividade principal ou atividades acessórias qualquer ramo relacionado à comercialização de pneus ou de oxigênio. Desse modo, em virtude da incompatibilidade do objeto licitado e da contratação com citada empresa, põe-se em dúvida a lisura do procedimento licitatório. Ademais, não se afigura menos grave a aquisição de 64 pneus da mesma empresa em quantidade superior à real necessidade do hospital,
bem como em valor acima do mercado, fato que ensejou o Ministério Público de Contas a propor a imputação de débito no valor de R$ 7.264, correspondente à diferença nos preços. Observa-se, no presente caso, que a não realização da pesquisa de mercado, consoante a exigência da legislação, leva o hospital a descumprir o princípio da economicidade, o qual prevê que a administração deve alcançar sempre os melhores preços, objetivando a economia dos recursos públicos. Quanto à concessão das GIMAs a servidores que não pertencem à área da saúde, como frisou a DEFAI, constitui irregularidade grave, tendo em vista a violação à Lei Complementar número 63 de 2006 e a própria natureza da gratificação, que tem como objeto o aumento da produtividade e da qualidade dos serviços de saúde prestados à população. Assim, percebe-se ser incompatível o pagamento da gratificação em questão a servidores de outras áreas que não a da saúde. Em relação à constatação da existência de médicos com mais de 2 cargos, deve-se ressaltar que o acúmulo de mais de 2 cargos ou empregos públicos não encontra amparo na linha C, inciso 16 do artigo 37 da Constituição Federal, que permite a acumulação de, no máximo, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, condicionada à compatibilidade de horários. Diante disso, faz-se necessário que o Hospital Estadual Deolindo Couto adote as medidas cabíveis para regularizar a situação, observando o disposto nos artigos 153, inciso 12, 154 e 164 da Lei Complementar Estadual número 13, de 94, esses artigos, dispositivos que tratam dos procedimentos adotados quando constatados o acúmulo de cargos no âmbito da administração estadual. No que respeita à acumulação de jornadas de trabalho acima das 70 horas semanais por profissionais médicos, cabe ressaltar que a jurisprudência administrativa é pacífica em defender um limite de carga horária para o caso de acumulação de vínculos com a administração. Nesse sentido, cita-se o parecer AGU 145 de 1998, segundo o qual o servidor somente poderá acumular cargos se houver compatibilidade de horário e desde que a jornada máxima não ultrapasse 60 horas semanais. Assim, para a AGU, mesmo que exista compatibilidade de horários, se a jornada semanal ficar acima de 60 horas, a acumulação não seria permitida, considerando que o servidor estaria muito cansado e isso atrapalharia seu desempenho funcional em prejuízo ao princípio constitucional da eficiência. Registre-se que o Tribunal de Contas da União, em evolução de pensamento, tem entendido que, no exame do caso concreto, é possível o reconhecimento da licitude da acumulação de jornada de trabalho superiores a 60 horas semanais, desde que devidamente comprovadas a compatibilidade de horários e a ausência de prejuízo às atividades exercidas em cada um dos cargos acumulados. No caso em análise, contudo, não houve qualquer comprovação pela gestão do hospital de que havia compatibilidade horária em relação aos médicos que trabalhavam em jornada de até 104 horas, no presente caso. 104 horas por semana, conforme apurado pela fiscalização, considerando o trabalho desempenhado no Hospital Deolindo Couto e o trabalho em outros hospitais de municípios distintos. Outra irregularidade que não foi justificada pelos responsáveis refere-se à despesa no valor de R$ 7.458,95, cuja nota fiscal foi emitida pela empresa Fabrício Gomes Brandão, situada em Oeiras, tendo como destinatária a entidade Centro de Informação Mandacaru de Pedro II, conforme documentos, as páginas 128 a 131. Tendo em vista a ausência de justificativa para o fato, verifico ser irregular tal despesa por não guardar qualquer relação com o hospital em análise. Dessa forma, diante do que foi analisado no presente processo e tendo em conta que os responsáveis não lograram êxito no sentido de afastar a maioria das irregularidades, sendo que algumas são de natureza grave, como já foi dito, voto nos seguintes termos. Em conformidade com o parecer do Ministério Público de Contas, e com fundamento no artigo 122, inciso 3º da Lei Estadual número 5.888, de 2009, pelo julgamento de irregularidade, as contas prestadas pelo gestor do Hospital Estadual Deolindo Couto, município de Oeiras, exercício financeiro de 2015. Também pela imputação em débito ao gestor Anselmo Jorge Soares da Silva, do valor de R$ 14.722,95, sendo R$ 7.264 referente à aquisição de pneus acima do preço de mercado e R$ 7.458
R$ 0,95 pelo pagamento de despesas de instituição privada situada na cidade de Pedro II sem autorização legal. Pela aplicação de multa ao gestor Anselmo Jorge Soares da Silva no valor correspondente a 1.000 UFRs, com fundamento no artigo 79, inciso 1º, 2º, 4º, 7º e 8º da Lei 5.888 de 2009 e artigo 206, incisos 2º, 3º, 7º e 8º da Resolução do TCE 3 de 2011, Regimento Interno, pela aplicação de multa solidária aos membros da Comissão Permanente de Licitação no valor correspondente a 300 UFRs, com fundamento no artigo 79, inciso 2º da Lei nº 5.888 de 2009 e artigo 206 do Regimento Interno, em consonância com o parecer do Ministério Público de Contas pela determinação legal, com fundamento no artigo 2º, inciso 18 da Lei 5.888 de 2009, para que o gestor do hospital ou seu sucessor promova o pagamento da GIMA somente aos servidores da área de saúde, que comunica a essa Corte de Contas a medida adotada dentro do prazo de 30 dias da ciência desta decisão, sob pena de ressarcimento aos cofres públicos das quantias pagas indevidamente. Pela determinação legal, com fundamento no artigo 2º, inciso 18 da Lei nº 5.888 de 2009, para que o gestor do hospital ou seu sucessor promova a exoneração dos médicos que acumulam cargos ilegalmente até o limite da compatibilidade de cargos, atentando também para a compatibilidade de horários, e que comunique a esta Corte de Contas a medida adotada dentro do prazo de 30 dias da ciência dessa decisão, sob pena de ressarcimento aos cofres públicos das quantias pagas indevidamente. E ainda com relação à carga horária, para que não exceda a carga horária de 70 horas. Pela comunicação ao Ministério Público Estadual para acompanhar o efetivo ressarcimento ao erário do valor da condenação em débito e ainda para pela determinação ao gestor atual para que pelo encaminhamento e determinação ao gestor atual para que siga as recomendações elencadas no relatório de fiscalização da DEFAI. É o meu voto, presidente. Conselheira Lília, como vota? Presidente, eu voto com a relatora, a exceção da recomendação do pagamento das GIMAS, que tem a lei nova de 13 de julho de 2016, regulamentado pelo decreto 16.932, de dezembro de 2016, que o governo do Estado estende esta gratificação para qualquer profissional, desde que esteja desempenhando funções imprescindíveis à área da saúde. Ou seja, pode ser qualquer profissional de qualquer área, desde que esteja auxiliando nas ações da área de saúde. A exceção dessa, eu voto com a conselheira. Eu voto com a relatora, mas acompanhando aí a conselheira Lília no adendo que fez. Dando sequência à pauta, eu passo a palavra à conselheira Lília, que tem um processo e fez aqui uma exposição bastante razoável com relação aos processos vindouros. É só uma pensão por morte em favor de Hebe Henrique Bessa, na condição de filha inúpta, devido ao falecimento do seu genitor José Plácido Bessa, juiz de terceira instância. No pronunciamento inicial, a diretoria fez ver que faltavam vários documentos para que se concretizasse. O Ministério Público de Contas, inicialmente, reiterou a imprecibilidade da documentação. Esta relatoria determinou a notificação da então presidente do tribunal, a senhora Eulália Maria Ribeiro Gonçalves, bem como a senhora Hebe Henrique Bessa, para encaminhamento dessa documentação. Em nova informação, a DEFAP constatou que nenhuma documentação foi acostada. A segunda Câmara decidiu pelo julgamento de ilegalidade do ato concessório, que concedeu a pensão, mas ocorre que, após ser notificado novamente, o Tribunal de Justiça enviou um ofício dizendo que a senhora Hebe havia falecido, acostou a certidão de óbito da falecida. E a documentação declara ter sido a interessada retirada da folha de pagamento ainda em dezembro de 2010. O Ministério Público, então, em última análise, seguindo o entendimento da Divisão de Fiscalização, opinou pelo arquivamento do processo em razão do óbito da pensionista. É o relatório, senhor presidente. Está em discussão, está em votação. Diante do que foi dito, eu voto acolher da manifestação ministerial pelo arquivamento do presente processo em razão do óbito da senhora Hebe Henrique Bessa, que era interessada do ato concessório de pensão. É o voto. Conselheira Valtânia. Com a relatora. Também voto com a relatora.
Tem aqui uma representação em virtude de suposta irregularidade das admissões de pessoal realizada através do edital número 101/10, chefe de assessoria jurídica do município de São João do Piauí. Trata-se da interpretação formulada por Gustavo Barbosa Nunes, chefe de assessoria jurídica do município de São João, em razão de possível irregularidade da admissão de servidores decorrente do concurso público de edital 0110. Ressalta-se inicialmente que as impropriedades detectadas nos autos desse processo foram objeto de outra denúncia nesta Corte, além da existência de processos judiciais. Destaque-se ainda que esta Corte de Contas autorizou os registros de diversos atos admissionais de servidores do referido concurso, através dos acórdãos 3.308 e 2.587. Após exaustiva tramitação, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que opinou pelo arquivamento do presente feito. Está em discussão o processo, já votando, concordando com o parecer ministerial, pelo arquivamento do presente processo. Conselheira Lília. Conselheiro Jackson. Conselheira Valtânia. Foi mesmo, hein? É para fazer Arquivamento do processo, com as informações que eu pedi aqui, e o Ministério Público também entendeu ser... é pelo arquivamento. Ok, com o relator. Eu tenho só mais um processo. Mais um processo aqui, que é o processo de referente à irregularidade de administração de UOL Ferraz. Trata-se de denúncia formulada pelo senhor José Ribamar através da ouvidoria relatando suposta irregularidade no edital, melhor dizendo, do pregão 02417 do município de UOL Ferraz. O processo foi encaminhado à DEFAM para se manifestar. Através de decisão monocrática, o relator decidiu pela suspensão cautelar do pregão presencial, que fosse notificado o gestor e demais responsáveis. Em atendimento à citada decisão monocrática, o gestor e demais responsáveis pela realização do procedimento licitatório foram citados, os quais apresentaram defesa. Em seguida, os autos foram encaminhados à DEFAM para análise dos fatos denunciados. Ato contínuo, o Ministério Público opinou pelo reconhecimento da extinção do processo, pela ausência de interesse processual, opinando pelo seu arquivamento. Está em discussão, já votando, voto de acordo com o parecer do Ministério Público pelo arquivamento da presente denúncia. Conselheiro Jacques. Também, conselheiro Valtânia. Com o relator. Aprovado também. por unanimidade. Conselheiro Valtânia, tem algum processo? Conselheiro Jacques, tem algum processo? Não. Nada mais havendo a encerrar, mais uma vez batendo a primeira Câmara, declaro encerrada a presente sessão.